Grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. E duas partidas foram realizadas pela Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta terça-feira. Na Ilha do Retiro, lotada, a equipe do Sport perdeu para o Operário pelo placar de 2-1. Perdeu também a oportunidade de assumir a liderança da segunda divisão do Campeonato Nacional ao lado da equipe do Santos. O Santos, que foi até a cidade de Chapecó jogar na Arena Condá diante da Chapecoense, tomou uma virada, perdeu pelo placar de 3-1. Após a partida, o técnico Carille, que vem sendo muito cobrado, falou com a imprensa e respondeu porque o time vem apresentando um futebol abaixo daquilo que se espera e por que tantas falhas nesta partida diante da Chapecoense. Em relação aos dois primeiros gols, é claro que eu não vi ainda as imagens, mas o tipo de batida do adversário da Chapecoense na bola era o que a gente esperava. O primeiro gol, uma bola de primeiro pau, que eles têm isso como ponto forte. O segundo, uma bola cavada, sem peso para disputa, né? E é claro que aí existiram erros para que o adversário pudesse ter feito os gols que a gente tinha alertado, trabalhado e mostrado. Resultado ruim para as questões de título, né? Mas vamos brigar até o fim aí, primeiro pelo acesso e depois pensar no título da Série B. Tá aí então o treinador do Santos falando também aqui no canal Orlando Batista Esportes. Lembrando que pela Série B do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira tem jogo isolado, dando sequência à 32ª rodada da competição. A partir de 8 da noite tem o América jogando diante da equipe do Goiás. Pela Série A do Campeonato Nacional, duas partidas foram realizadas na noite desta terça-feira. A equipe do Vasco jogando com a sua equipe titular, inclusive com o Paê e também o Coutinho. Entre os titulares, tomou uma sapecada da equipe do São Paulo. Perdeu pelo placar de 3-0. Chega então a 7 jogos sem vencer na primeira divisão do Campeonato Nacional. Já a equipe do Fortaleza, dentro de casa, empatou com a equipe alternativa do Atlético Mineiro pelo placar de 1-1. Marinho foi quem marcou, inclusive um belo gol para a equipe cearense. Marinho que acabou sendo expulso, o time do Fortaleza terminou a partida com apenas 9 jogadores. Na Série A do Campeonato Nacional, nesta quarta-feira, duas partidas serão realizadas às 8 da noite. A equipe do Flamengo jogando contra o Fluminense e o Corinthians jogando contra o Atlético Paranaense. No âmbito local, destacando agora a equipe do CSA. A equipe Maruja jogou na última terça-feira à tarde no estádio Rei Pelé pela Copa do Brasil da categoria Sub-20. O adversário foi o Ceará. E o Ceará não tomou conhecimento do time alagoano, venceu pelo placar de 5-0. O jogo de volta acontece na próxima semana, dia 23, lá em Fortaleza. E aí o CSA tem que fazer praticamente o impossível para ficar com a vaga na próxima fase da competição. Na tarde desta terça-feira, o companheiro Arner Oliveira, inclusive, falou com o coordenador de futebol da equipe do CSA. O CSA tem apostado na sua base, mas perdeu recentemente vários jogadores que saíram na calada da noite para outras equipes, como fala Jadson Oliveira. Tem um levantamento que eu estou fazendo da base, para você ter uma ideia, a gente perdeu esse ano aí praticamente 9 atletas que sumiram do clube e apareceu no Bahia, apareceu no Sport, né? E o clube ficou a ver navio, né? Então a gente está tentando mudar esse processo, né, para que o clube não venha a ser penalizado, né? A gente teve ontem uma negociação com o Internacional de um atleta, eu acho que foi a primeira aí nos últimos 3, 4 anos do Wesley, né? Uma coisa de clube para clube, que lá na frente pode colher frutos para o clube. E é isso que a gente pensa. Na verdade, a gente resguardou o próprio clube para não acontecer o que eu estou te falando, né? O levantamento que a gente fez, a gente tem 8 atletas aí que simplesmente sumiu do clube. Não tem documentação de nada? Não tem nada, não foi feita nenhuma negociação nem nada. Então a gente está resguardando o clube. Tem o nome dos atletas? Tem, depois eu posso te passar. A gente está se resguardando para que isso não aconteça. Você imagina só, se esses outros atletas, daqui a pouco a gente conseguiu algo aí de algum percentual, vamos colocar um valor adverso de 300 mil aí, num percentual de 10 a 20% de cada atleta. Se nós estamos falando de 8 atletas, 8 vezes 3, 24, seria daqui a pouco 2 milhões e 400 que podia entrar para o clube, que não vai entrar porque esses atletas saíram do CSA, ninguém sabe onde foi, ninguém sabe
quem levou. Então, assim, a gente está resguardando o clube para que isso não aconteça e plantando as sementinhas para que lá na frente essas sementinhas venham a trazer lucro. Tá aí então Jadson Oliveira falando também aqui no canal Orlando Batista Esportes. Agradeço inclusive a organização Arnon de Melo, ao companheiro Arnon Oliveira, que permitem que eu use então esse material. No lado do CRB, a equipe do Galo segue se preparando para um compromisso super importante, jogo de 6 pontos contra a equipe do Brusque. Partida que acontece na noite dessa sexta-feira, 7 da noite, pela Série B do Campeonato Brasileiro, lá em Brusque. Lembrando que a equipe do CRB, para esta partida, pode contar com o João Pedro e também com o Labandeira, jogadores que cumpriram suspensão por conta do 3º cartão amarelo na última partida, viajaram, treinam novamente nesta quarta-feira com a equipe do CRB e atuam também na próxima sexta-feira. Lembrando que a equipe regatiana também vai contar com o Simon. Ele ficou de fora do último jogo, estava entregue ao DM, mas viajou nesta última terça-feira, já está com o elenco do CRB e a tendência é ser titular, inclusive, na próxima sexta-feira. A equipe do CRB que precisa demais desta vitória. Viajou para fazer 2 partidas com equipes que compõem o Z4. Perdeu para o Guarani e agora aumenta a responsabilidade de conquistar uma vitória jogando diante do Brusque. Inclusive, pela Universidade Federal de Minas Gerais, a equipe do CRB corre risco hoje de 63% de queda de rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. Eu quero agradecer a você que esteve conosco do início ao fim do vídeo. Olha, não sai sem deixar o teu like, sem compartilhar o link com outras pessoas, fazer o teu comentário. E se você não é inscrito, faz a tua inscrição e ativa o sininho, porque assim você recebe as notificações. Valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.